John Jacobs, do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, e queria falar com vocês um pouquinho sobre o que faz o Consulado em Porto Alegre e o que faz a Embaixada em Brasília e todos os consulados que temos no Brasil. Então é uma grande honra para estar com vocês aqui e para fazer esta pequena fala sobre as nossas atividades, principalmente na área de educação, intercâmbio e essa área é muito importante para vocês, como a Câmara de Comércio e Negócios. E sempre as nossas atividades estão pensando de questão de negócios. Sempre estamos tentando criar mais oportunidades, mais interação, mais intercâmbio entre os nossos povos e entre as nossas empresas. E este é o grande propósito do consulado. E então, vou falar, para começar, um pouquinho sobre a história do relacionamento dos Estados Unidos aqui no Brasil. E vamos passar para algumas das nossas atividades recentes e especialmente vou destacar algumas das atividades aqui em Caxias. Vou tentar falar mais informalmente e espero que vocês possam me entender, tá? Então, os nossos países têm um relacionamento bem forte e que não é uma coisa nova. Os Estados Unidos foram o primeiro país para reconhecer a independência do Brasil. Então, isso significa que temos um relacionamento forte de séculos. Não é uma coisa que aconteceu nos últimos anos com um governo ou outro. Essa é uma história entre os nossos povos e um reconhecimento de nossa história compartilhada como países das Américas. Então, os Estados Unidos reconheceu a independência do Brasil em 1815 em 1822, mas antes disso já reconhecemos a importância dessa região do sul do país e abrimos um consulado no Recife. Abrimos o consulado no Recife, primeiramente como o primeiro consulado para promover estes negócios entre o nosso país e a região do Brasil e o país que veio ao Brasil. Vou falar sobre o consulado no sul do país. Os Estados Unidos estabeleceram um consulado no porto do Rio Grande para facilitar mais intercâmbio e mais atividade, mais desse relacionamento e mais ajuda para os nossos mercadores que vieram para passar para o sul da América com os negócios. Então, desde o início, sempre a nossa prioridade foi este foco na área de negócios. Abriu este consulado, esta agência consular em 1835 e ficou no porto, no Rio Grande, até mudou para Porto Alegre em 1918. E abrimos em Porto Alegre e depois, essas décadas, houvemos 6 sedes diferentes em Porto Alegre. Mas sempre estávamos focando na área de negócios e intercâmbio. Infelizmente, em 96, fechou o consulado em Porto Alegre por razões orçamentais.
mas sempre mantemos um contato bem forte com o sul do país através do nosso consulado em São Paulo. Veio muitas vezes palestrantes para fazer falas sobre temas importantes para os nossos dois países e também veio representantes de área de negócios. Mas felizmente em 2017, em junho de 2017, abriu de novo o nosso consulado em Porto Alegre. E já estamos olhando bons resultados desta abertura. Temos muitas atividades, temos uma equipe bem forte. Eu, como representante para essa região, neste período em que estávamos olhando a abertura do consulado, eu fiquei pessoalmente em São Paulo, mas eu estive fazendo visitas frequentes ao sul do país em antecipação deste consulado. E então eu tinha a oportunidade para ver este forte relacionamento e o poder dessa região. Esses são alguns exemplos das nossas redes anteriores em Porto Alegre, mas estes foram escritórios pequenos. Agora, em Porto Alegre, temos um investimento de 58 milhões de dólares. Então, isso significa que a importância que pomos na região sul do país, que investimos tanto dinheiro. E temos uma equipe de 13 diplomatas e mais de 50 colegas brasileiros. E estamos focando nessas áreas que vou destacar nessa fala: negócio, intercâmbio, educação e cultura. Então, esses são alguns exemplos das fotos da construção do nosso consulado, e levou um pouquinho de tempo para finalizar o projeto para criar o tipo de consulado que queremos. Então, vou passar para falar o que faz o consulado. Principalmente, um consulado é conhecido como o responsável para vistos. E já desde 2017, quando abrimos, lentamente, já recebemos uma solicitação enorme, bem mais do que foi previsto na decisão para fazer um consulado em Porto Alegre. Já emitimos mais de 100 mil vistos. Isso significa que mais de 100 mil pessoas da região sul do país estão indo para viagens ou para férias, para negócios nos Estados Unidos. E agora, porque o nosso processo é tão fácil, é muito mais fácil do que nos outros consulados, temos um serviço excelente para vocês. Podem entrar e sair em um só dia para fazer o processo inteiro. Então, isso facilita muito o processo para vocês. E uma coisa que focamos muito é para levar a experiência de profissionais dos Estados Unidos para fazer palestras e intercâmbios aqui. E vou falar um pouquinho de algumas palestras recentes, porque na embaixada sempre focamos, na embaixada e nos consulados, focamos nas áreas de emprego, segurança, democracia e intercâmbio. E tentamos sempre focar as nossas palestras de visitantes nessas áreas. Então, alguns exemplos são
a vinda no ano passado do o representante mais alto do Tribunal Supremo dos Estados Unidos para não o juiz, mas o representante que cuida o processo para os juízes. Ele veio para fazer algumas palestras sobre o nosso processo judicial. E este é um tipo de intercâmbio que facilita mais interação e mais de conhecimento dos nossos sistemas. Ele aprende do Brasil e ele compartilha a informação e a experiência dele. Também levamos palestrantes na área de empreendedorismo. Essa é uma área importantíssima para nós, porque reconhecemos que o Brasil é um país muito empreendedor. E temos algumas experiências nos Estados Unidos com a criação de empresas bem conhecidas no mundo inteiro. E levamos para aqui especialistas que podem apresentar a perspectiva deles e compartilhar com jovens, especialmente, o desejo e as dificuldades de ser um empreendedor, mas para inspirar também. E, por exemplo, levamos essa especialista aqui que criou tantas empresas nos Estados Unidos e ela fez palestras em Porto Alegre e também aqui em Caxias do Sul. E ela falou bastante sobre as dificuldades, especialmente para mulheres empreendedoras. E sobre elas podem criar mais emprego para os nossos povos. Também uma palestra recente foi focado na área de negócio que estamos aproveitando agora, negócio de comida. Levamos um chefe de cozinha americano para fazer algumas palestras e também algumas workshops, algumas palestras, vou dizer, sobre a culinária norte-americana e como a nossa comida é bem mais do que um hambúrguer. Também apresentou que temos bons ingredientes que estão exportados para o Brasil. Por exemplo, imagino que não estamos comendo picanha dos Estados Unidos, mas agora pode comer picanha exportada dos Estados Unidos. É uma delícia. Então, esses são exemplos de tipo de palestra que levamos. E sempre estamos tentando fazer ainda mais. Por exemplo, em agosto, vamos levar para alguns discursos, algumas reuniões de empreendedores de todo o Brasil para o sul do país para fazer palestras também. Para os jovens, parabéns de novo para a seleção e para a conquista. Especialmente neste ano que estão celebrando os 50 anos de aniversário no primeiro piso na Lua. Então, tem muitas possibilidades e parabéns. Mas vou falar um pouquinho sobre os nossos programas direcionados para os jovens. Esse é um programa para jovens empreendedores. Alguns eles que têm menos de 30 anos, porque reconhecemos como os Estados Unidos que os jovens empreendedores estão criando muito na área, especialmente na economia digital. E pensávamos que seria interessante para levar os melhores da América Latina para os Estados Unidos para fazer um tipo de intercâmbio em que eles fiquem em uma empresa norte-americana por um período de 2 meses
aprendendo e compartilhando as experiências deles. Mas eles saem com essa experiência e levam de volta para o Brasil para ampliar os negócios deles também. E esse é um programa muito especial para nós. E para jovens de escola média, temos um programa para os que aprendem a falar inglês, especialmente aos jovens da rede pública, que às vezes não têm tantas oportunidades para aprender inglês. E selecionamos 50 cada ano para fazer um intercâmbio de 2 meses nos Estados Unidos. No ano passado, por exemplo, recebemos mais de 22 mil inscrições para este programa. Infelizmente, temos recursos para orçamentar a visita de 50, mas para um grupo ainda maior, levamos para Brasília para fazer um período de interação e imersão na língua inglesa por um período de 1 semana na embaixada. Mas esse é um exemplo de como estamos promovendo o inglês, e especialmente com a nova política do Brasil para incluir inglês nas escolas públicas. Esperamos que possamos continuar desenvolvendo a língua inglesa falada aqui no Brasil, porque achamos que a nossa língua, como a língua franca do mundo agora, pode facilitar intercâmbio, mais negócios e também visitas para americanos para o Brasil e também para brasileiros viajar para outros países, seja França ou Alemanha, Turquia, onde provavelmente vai precisar de inglês, se não falar a língua própria daquele país. Temos alguns programas para jovens de ensino superior, que são para fazer intercâmbios completamente pagos pelo governo americano, para conhecer mais das nossas instituições, para conhecer a nossa maneira de pesquisa e para compartilhar com pessoas do mundo inteiro a experiência em algum assunto. Por exemplo, no ano passado, selecionamos alguns gaúchos para fazer palestras na área de engenharia ambiental e jornalismo. Também temos programas para intercâmbios para jornalistas, para investigar um assunto ou para conhecer mais do nosso sistema. Por exemplo, no ano passado, temos uma cimeira de mundo inteiro sobre empreendedorismo. E muitos empreendedores brasileiros foram selecionados para participar nesta reunião internacional. E também selecionamos um jornalista para para ir e fazer a reportagem. Mas inglês, já estive falando de inglês, mas essa é uma área muito, muito importante para nós. Temos alguns programas focados na área de inglês. Temos um escritório especial para desenvolver a fala de inglês no Brasil, na nossa embaixada. E estamos investindo bastante na área de inglês. Temos programas no centro do estado para ensinar inglês melhor para jovens, mas também temos programas em cooperação com as nossas parceiras universidades para ampliar as suas próprias atividades na área de inglês. Temos, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, 4 assistentes americanas que estão ajudando a UX a ensinar inglês ainda melhor. Como faladores nativos,
da língua inglesa, eles podem fazer ainda mais para ajudar os professores a ensinar o inglês. E elas também, que são todas jovens, neste exemplo aqui em Caxias, elas estão criando programas além do que é requisito. Por exemplo, estão criando aulas de interação com os jovens para sempre melhorar o inglês deles, que facilita a pesquisa e também mais interação geral. E quero destacar que temos um programa, um órgão do governo americano que se chama Education USA. E esta é a fonte oficial sobre informação para alunos e para graduados de ensino superior que querem fazer uma graduação ou uma pós-graduação nos Estados Unidos. E este é um recurso que fazemos em parceria com algumas instituições como universidades e centros binacionais para tentar oferecer mais conhecimento de bolsas, de universidades menos conhecidas, porque não todas as nossas universidades são Harvard. Temos muitas opções, temos mais de... tenho uma slide que vai mostrar. Mas temos 2 escritórios agora atuando no estado do Rio Grande do Sul, ambos em Porto Alegre, mas vou falar no final sobre um novo anúncio. Mas tem alguém que sabia quantos brasileiros estudam nos Estados Unidos? Alguém quer apostar? Talvez uma das nossas jovens? Não? Mais de 10 mil. Quem acha que é mais de 10 mil? Mais de 100 mil? Não. Quase 20 mil brasileiros estão atuais nos Estados Unidos. E porque temos tantas instituições de ensino superior, essa é uma razão que o Education USA é sempre uma fonte importante para o povo. Temos quase 4 mil instituições de ensino superior. E muitos deles oferecem bolsas que são disponíveis para qualquer pessoa, mas tem de ter algum conhecimento da opção de uma universidade pouco conhecida. E uma educação nos Estados Unidos pode significar muito. Pode facilitar a fala de inglês, pode facilitar mais networking, oportunidades e experiências culturais. E o consulado sempre está promovendo negócios. Temos o Departamento de Comércio, que é o nosso departamento oficial para promover negócios. Temos escritórios na embaixada e nos consulados maiores em São Paulo e no Rio. E temos um programa para facilitar a mais internacionalização, que se chama Select USA. Também o Departamento de Comércio leva delegações delegações americanas para o Brasil, quanto delegações brasileiras para os Estados Unidos. Temos o Departamento de Agricultura também, que faz a mesma coisa, mas mais focado no agronegócios. Mas todos os nossos programas são sempre pensando de criar mais vínculos, especialmente na área de negócio. Para finalizar, vou falar rapidinho sobre as nossas atividades em Caxias do Sul. Eu já falei sobre esses 4 assistentes
de ensino de inglês que estão dentro da Universidade de Caxias do Sul, ajudando o ensino de inglês para a comunidade da Serra. E agora, à tarde, vamos inaugurar um novo centro de escrever, que vai facilitar ainda mais desenvolvimento de inglês e também ajudar os brasileiros a fazer melhor escrita. Então, eles podem melhorar para fazer ainda mais pesquisa, porque a maioria de pesquisa é feita em inglês. Vamos ter agora, em fevereiro do ano que vem, um fellow, que é uma pesquisadora que trabalha na área nível para ampliar ainda mais inglês na Universidade de Caxias do Sul. Ela vai ser uma das duas que temos no sul do país. Então, é muito importante para nós que vai ter aqui em Caxias do Sul. E formalizamos hoje de manhã o nosso plano para abrir um escritório da Embaixada e dos Consulados aqui na UX, do Education USA, que facilita mais conhecimento de intercâmbio internacional. E esses são exemplos de palestras que levamos para aqui. Levamos a palestrante no empreendedorismo. Sempre estamos dispostos para fazer palestras sobre o processo para solicitar um visto. E levamos palestras sobre o Education USA, sobre oportunidades para pesquisa ou para graduação nos Estados Unidos. Enfim, quero dizer que foi um prazer para estar com vocês. Sempre estamos no consulado dispostos para ampliar negócios, para ampliar o intercâmbio entre os nossos países, porque reconhecemos que o Brasil é um dos mais importantes países no mundo e sempre queremos criar mais vínculos entre os nossos povos. Muito obrigado.